Jesus te ama. Você de repente se transformou num evangélico, num pregador evangélico, Nelson? Como é que é isso? Conta pra mim. Ô Jô, quando eu estive aqui no seu programa, lançando o Jesus Está Vivo, eu pude mencionar a impressionante e arrasadora penetração que você tem no Brasil. Muito obrigado. Esse programa mudou a minha vida, porque realmente foi uma bênção muito grande. Você me permitiu falar daquilo que Jesus fez na minha vida, na transformação espiritual e moral que houve dentro de mim. Então, quando eu gravei o Jesus Está Vivo, foi realmente uma bênção. Chegou a mais de 1 milhão de discos vendidos só no Brasil. Foi lançado também em espanhol. E agora nós assinamos com uma multinacional, com a Warner Music, para todo mundo. E esse é o meu primeiro trabalho para a Warner. Eu estou te trazendo o CD em português e também acabo de gravar em espanhol e inglês. Vou estar agora dia 7, 8 e 9 de julho em Los Angeles, fazendo o lançamento mundial desse disco Jesus Te Ama. Em espanhol e inglês. Nelson, vou pedir para falar um pouquinho mais longe do microfone, que está dando muito cadeira. Por causa da cadeira. Tá. Essa cadeira realmente... Tudo bem. Então, o que acontece? Quando eu conheci o poder de Deus que há no nome de Jesus, eu não vim falar de religião. Tá, eu vou mudar aqui, Isso. Esse e puxou esse pra cá. Pronto. Ficou melhor assim? Ficou, agora ficou perfeito. Alô, meu amigo Marcos Nunes, um abraço para você. Sou admirador. Admirador do Marcos Nunes, olha aí. Então é o seguinte, quando eu tive o contato com a bênção de Deus, quando eu fui conhecer Jesus, eu estava no chão. Muitas vezes fala assim, como é que pode uma pessoa que tem milhares de dólares no banco, que tem milhares de discos de ouro vendido, estar no chão? Eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro e estão no chão. E eu vou dizer sem citar nome, um presidente da República impedido de exercer o seu mandato, não por incapacidade administrativa, por problema de conduta moral, está no chão. O maior jogador de futebol da Argentina, impedido de defender o seu país na Copa do Mundo, por problemas de conduta moral, está no chão. O maior ídolo do pop, da música americana, impedido agora de seguir uma turnê, cancelado seus contratos, seus patrocinadores, problemas de molestação sexual de crianças, está no chão. Uma das maiores atrizes da televisão brasileira, uma mulher belíssima, problemas de desacertos profissionais, não incapacidade artística, no momento está no chão. Eu estive no chão. Eu fui um homem que tive muitos problemas de desajuste espiritual. Fui um homem que procurei fazer de mim mesmo o meu ídolo. Você sabe que o artista, ele é uma vítima do sucesso. O Charles Chaplin disse uma vez que o artista passa metade do tempo correndo atrás da fama e a outra metade fugindo dela. Isso é uma das maiores verdades que eu já vi. Então eu tinha um Deus, que era Nelson Ned, que é a chamada a egolatria, a autoadoração de si mesmo. E o meu Deus era George Washington, que é a esfinge do presidente americano na nota de $1. Então o que aconteceu comigo, Jô Soares, para eu estar hoje falando de Jesus? Eu era um sucesso no mundo e um fracasso dentro do meu lar. Aquela casa que você me deu a honra de visitar, uma casa, minha casa estava no chão, o meu lar estava totalmente destruído. Eu era um homem que durante muitos anos eu procurei a alegria no Dom Perignon, no Poulenc Montrachet, no Johnny Walker Black Label, na cocaína. O pó que eu cheirava vinha para mim do cartel de Medellín. Eu procurei alegria no sexo, entendeu? Não estou falando de prostituta, mulheres belíssimas em Paris, em Toronto, em Buenos Aires, no México. Eu era um sucesso com as mulheres do mundo e um fracasso no meu leito conjugal. Um sucesso com as minhas fãs e um fracasso com os meus filhos. Entende? Porque maior do que um homem, maior do que um artista, tem que ser o homem que está dentro dele. Entendeu? Nelson Ned era o gigante da canção. The Little Giant of the Brazilian Song, el pequeño gigante de la canción. Mas dentro de mim, o homem interior que estava dentro de mim, era um anão moral. Um homem moralmente era muito menor do que os meus 1,12 m. A minha filha Verônica, a minha filha Mona Lisa e meu filho Júnior, a minha esposa Maria Aparecida, os meus pais, sofreram muito. Eu também sofria muito. Porque eu não conseguia encontrar a felicidade espiritual na paz. Eu procurava a paz nos calmantes, Lexotan, Dormonide. Eu procurava a alegria nas euforias. Você sabe que durante muitos anos eu fui considerado aqui em São Paulo o rei da noite. Eu tenho uma capa da revista Veja São Paulo que me aponta como a maior caixinha de São Paulo.
entendeu? Mercedes-Benz, limusine, Rolls-Royce, tudo que você puder imaginar, eu tive tudo, muito, muito, tudo. Então chegou um ponto na minha vida, Jô, em que eu estava tão mal espiritualmente, tão mal, que eu só tinha 3 caminhos. Ou a sepultura, ou o manicômio, ou Jesus. Mas só que o Jesus que eu conheci não é o Jesus dos altares, não é o Jesus dos crucifixos, não é o Jesus dos padres, nem o Jesus dos pastores, é o Jesus de Nazaré, o Cristo vivo, na misericórdia divina que tem na pessoa do Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus diz o seguinte: Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Ele diz assim: eu habito no alto e santo lugar, mas também habito num coração contrito e sofredor. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, porque tudo aquilo que um artista pode almejar na vida, eu tive. Fama, reconhecimento internacional, canto em 6 idiomas, entendeu? Chego em Paris, eu canto no Palais de la Mutualité, cantei 4 vezes no Shrine Auditorium em Los Angeles. Você sabe disso, você conhece a minha carreira internacional. E o que isso me deu? Me deu um homem que era eu era uma bala perdida. Eu era uma bala perdida. Eu não conseguia encontrar paz dentro do meu lar. Então, o que o dinheiro fez? O que o George Washington, o Deus dólar, fez na minha vida? Tudo bem, eu sei que o dinheiro pode comprar uma mansão, mas não compra um lar. O dinheiro pode comprar um calmante, mas não compra o sono. O dinheiro pode comprar o corpo de uma mulher, mas não compra nem o seu orgasmo e nem o seu coração. O dinheiro pode comprar uma cruz, mas não compra a salvação, porque ela já está comprada e já está paga, e é pelo sangue do Senhor Jesus derramado na cruz. Então o que acontece comigo hoje? Quando eu fui para Jesus, porque a minha filha Verônica, usada pelo Espírito Santo, me abriu a Bíblia no Salmo 51, aquela mesma Bíblia que muitas pessoas têm aberta na sala de jantar, como uma decoração, aquela mesma Bíblia que muitos evangélicos usam debaixo do braço na porta da igreja, como se Bíblia fosse desodorante, ou como se Bíblia fosse peça de decoração. Aquela mesma Bíblia, quando ela é aberta, fechada ela é um livro, aberta ela é a boca de Deus. Então a minha filha me mostrou o Salmo 51, que é quando o rei Davi diz no Salmo 51, tem misericórdia de mim, Senhor. Você sabe que naquela época o rei Davi estava para a sociedade como Bill Clinton hoje, o poder que havia em Israel e o rei Davi. Então ele disse o que? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Eu falei, meu Deus, eu achei, o Espírito Santo me abriu os olhos. Esse coração que eu tenho não pode te servir. É um coração cheio de dólares, cheio de mulheres, cheio de limusines, cheio de BMW, cheio de Rolls-Royce, cheio de discos de ouro. É um coração cheio de Nelson Ned. Não há espaço para ti aqui, Senhor. Muda o meu coração. Porque eu entendi, Jô Soares, que o grande rei Davi estava pedindo a Deus que fizesse um transplante espiritual nele, que mudasse o seu coração, que é através do arrependimento. Porque você só pode aceitar Jesus se você se arrepender de como você está, se você não está de acordo com você, se o Deus que está em você não está funcionando. Porque você pode falar o que você quiser, pode dizer o que você quiser, mas é na cama, é ali na hora da cama, é que é o grande confessionário. Você veja que o homem, ele faz tudo, ele consegue tantos progressos, mas as almofadas ainda continuam molhadas. Entendeu? Você é um homem que lida com o sucesso com tanta competência e tanta autoridade, você sabe que o sucesso é um perigo, que o sucesso realmente é um perigo, e foi para mim um perigo. Agora, quando eu fui para Jesus, Jô Soares, hoje eu digo para você, hoje eu deito e durmo. Hoje eu tenho uma paz, eu não preciso mais de Poligny Montrachet, nem de Polifoussé, nem de Cristal Rosé, eu não preciso mais cheirar pó, eu não preciso mais olhar para uma mulher. Hoje Deus restaurou o meu leito conjugal, restaurou a minha casa, restaurou o meu relacionamento com os meus filhos. Então hoje eu sou um sucesso dentro do meu lar. Hoje eu consegui espaço dentro da minha casa. Hoje eu recuperei a minha esposa para mim. Hoje ela é a minha namorada. Tudo bem. E até que ponto você liga uma coisa à outra? Ou seja, a sua carreira a essa sua redescoberta de você? Aí que tá. Você aonde você vai fazer uma turnê? Você
durante o espetáculo você também faz essa pregação que você fez aqui, por exemplo, você durante o espetáculo você faz também? Muito você bem. dá esse depoimento de vida, aliás, digamos assim. Exatamente. Então, hoje isso é a razão da minha vida. Porque, eu vou hoje, por exemplo, o Deus tem me usado, tem me chamado para cantar. Hoje eu canto para 1 milhão de pessoas, como tivemos agora no Vale do Anhangabaú, na Marcha para Jesus. 140 mil pessoas em Belo Horizonte. Agora nós vamos estar em Los Angeles, no Sport Arena. São 35 mil pessoas por noite, já está tudo vendido. Entendeu? Eu vou lá falar de Jesus. Eu tenho 3 discos evangélicos, né? 3 discos gospel, vamos falar assim, que lá é chamado gospel music, né? Que eu vou lançar esse agora, Jesus Te Ama, em espanhol e inglês. Aqui é gospel também? Tudo é totalmente para Jesus. Ninguém pode te amar como Jesus te ama, né? Nobody loves you like Jesus does. Então é o seguinte, quando eu vou nas multidões hoje, eu vou levado por congregações, por ministros do evangelho. São homens que professam a mesma fé que eu. Eu não venho aqui no seu programa e nem vou em nenhum lugar falar de pastor. Eu não venho falar de religião. Eu não tenho religião. Eu tenho Jesus. Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa. Aí que está o grande problema que eu não entendia antes, que quando as pessoas entendem, muda a vida da pessoa. Jesus, quando veio à terra, ele não veio falar de religião. Quando ele perdoou Madalena, ele falou assim: onde estão os teus acusadores? Atire a primeira pedra. Foram-se, Senhor. Então eu também não te condeno. Então esse Jesus vivo, porque Jesus está vivo, e quando você começa a ler a Bíblia, e eu sei que você conhece a palavra de Deus, que eu já vi você dá até de 10-0, e muita gente que vem aqui com a pretensão de falar da Bíblia, você sabe que Jesus está vivo, e que ele opera, e que ele transforma. E o que acontece hoje? Qual é a autoridade que me dá eu falar de Jesus? No que eu estou nomeado, constituído? Na minha regeneração moral, na minha alegria de viver, que hoje eu tenho a alegria das crianças. Eu não preciso mais da alegria induzida. Eu sei que agora nós estamos falando para milhões de pessoas que estão agora nos vendo no motel, como eu via o seu programa no motel, com 3 mulheres fazendo homenagem a 3, homenagem a 4, cheirando pó, arrepiando mesmo, lavando a égua. E me vendo lá na televisão. E te vendo na televisão. E então agora... Você vê esses lugares que eu frequento também. Então agora nesse momento que nós estamos aqui, é verdade, você não sabe, você sabe, lógico, a força que o programa de televisão tem, principalmente para levar agora essa mensagem. E eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Eu já disse ontem para a Rita e digo para você, por mais uma vez, cara, você me permitir, num programa tão consagrado como o teu, um homem tão importante como você, me permitir hoje, eu sou apenas um servo do Deus Altíssimo, um homem cheio de defeitos, por dentro e por fora. Você me permitiu ouvir falar de Jesus. Deus te abençoe. Nelson Ned, imagina, que é isso. Obrigado pelo teu testemunho. Conversei aqui com o Nelson Ned, que deu um testemunho comovente. Te agradeço demais. E eu vou pedir para você no final do programa cantar. Você vai cantar um gospel? Vou cantar o Because He Lives. Because He Lives. Obrigadíssimo pela tua presença. Daqui a pouco a gente volta. God sent His Son. They call